Olá, coordenadores! Esse vídeo abordará a área de nutrição do SESI São Paulo, que tem como principal objetivo promover a educação alimentar e nutricional dos trabalhadores da indústria e seus familiares, para a garantia de uma alimentação saudável e segura, por meio de 4 produtos principais: a educação continuada, que desenvolve cursos nas cozinhas didáticas dos centros de atividades e unidades móveis de vida saudável; nutrição clínica, com ações de intervenção e diagnósticas; consultoria, assessoria em nutrição, com intervenções customizadas para atender a demanda da indústria nos seus serviços de alimentação ou desenvolvimento de produtos; e as ações educativas por meio dos workshops em nutrição, que são ações interativas para trabalhar uma temática específica da área de alimentação. Contamos para isso com 63 profissionais, dentre eles 35 nutricionistas, um agente de economia doméstica, um técnico em alimentação, 25 auxiliares de cozinha e um especialista em nutrição, que fica na sede, promovendo a elaboração de projetos e programas na área de nutrição. Contamos também com 32 cozinhas didáticas em funcionamento para atender às necessidades da educação continuada e 6 unidades móveis de vida saudável que também desenvolvem os cursos na área, que são coordenadas pelas unidades de Matão, São José do Rio Preto, Campinas 2, Mogi Guaçu, Itapetininga e Presidente Prudente. 2 dessas contêm uma equipe fixa, com um nutricionista e um auxiliar de cozinha, para o desenvolvimento dos cursos nessa cozinha adaptada dentro de um baú semi-reboque. As unidades que não possuem equipe fixa contam com as equipes das unidades para o desempenho desses cursos. Essas unidades que não coordenam as unidades móveis são chamadas de unidades operadoras. Existem 4 programas de nutrição na área de educação continuada. Dentre eles, o programa Alimente-se Bem, que aborda conceitos nutricionais relacionados a uma culinária econômica e atraente, que substitui os ingredientes tradicionais e aproveita integralmente os alimentos. O programa Gourmet, que desenvolve técnicas culinárias mais apuradas, também com o desenvolvimento de técnicas práticas e teóricas, aplicados na produção de bolos, salgados, pães, e a quem desejam não comercializar os produtos para gerar renda. Algumas intervenções também culinárias voltadas para a alimentação saudável são realizadas no programa Gourmet. O programa Sabor na Medida Certa, ele aborda os conceitos nutricionais para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, colesterol alto e hipertensão arterial, por meio também de uma culinária saudável e prática. A série Segurança dos Alimentos desenvolve as habilidades das rotinas de produção, dos serviços de alimentação e sensibilização para atender os requisitos exigidos pela legislação. Então, ele é mais voltado para um público técnico que trabalha na área de alimentação, como cozinheiros, auxiliares de cozinha e até mesmo em gestores dessa área, do desenvolvimento da qualidade dos seus produtos. Na área de nutrição também foram desenvolvidos uma série de materiais didáticos focados no programa Alimente-se Bem, que são atrelados aos cursos de educação continuada. Algumas publicações desenvolvidas pela área técnica da sede, o conteúdo delas foi utilizado pela editora SESI São Paulo para publicar alguns livros também dos nossos programas, como o Alimente-se Bem e como o programa Gourmet, que tem o livro Receitinhas para Você, publicado também pela editora SESI São Paulo. Os programas de nutrição também originaram o SESI Chef, que é um concurso que visa promover a alimentação saudável, inspirado pelo programa Alimente-se Bem, desenvolvimento de uma preparação mais econômica, sustentável e para garantia da qualidade de vida das pessoas, por meio do desenvolvimento de provas que incentivam preparos
mais saudáveis e sustentáveis. Nutrição clínica, ele possui os seguintes produtos: aqueles que são utilizados para diagnosticar a população, como a avaliação da composição corporal e a avaliação do hábito alimentar, os programas de orientação nutricional individual, que tem um prazo maior de intervenção após os diagnósticos, e os programas de orientação nutricional em grupo. A consultoria, assessoria e nutrição também desenvolve produtos para as indústrias. Quando falamos em consultoria em serviço de alimentação, é um serviço que compreende o diagnóstico das condições e capacidades técnicas do serviço de alimentação da empresa, possibilitando a demonstração do status atual do serviço, além de contemplar a avaliação dos requisitos exigidos pela qualidade e segurança alimentar, condições higiênico-sanitárias, gestão do serviço e oferta de refeições saudáveis. O serviço de assessoria em alimentação compreende o planejamento, a implantação e a avaliação do serviço de alimentação da empresa, com o propósito de oferecer soluções, possibilitando melhorar o desempenho, qualidade do serviço e competitividade. A consultoria em nutrição, ela compreende o serviço personalizado para a empresa, como a criação de materiais técnicos e receitas, cálculos de informações nutricionais, elaboração de rotulagem nutricional, fichas técnicas de receitas e cardápios institucionais. A maior diferença entre consultoria e assessoria é que a assessoria ela é um serviço de maior prazo de intervenção, sendo que ocorre o acompanhamento da rotina do serviço, intervenções técnicas, treinamento e entrega de relatórios de atividades, além da elaboração e apresentação de um relatório final. Na consultoria, esses dois momentos não ocorrem, sendo que somente a aplicação normalmente de um checklist e uma apresentação de um relatório baseado nesse checklist inicial. Os workshops de nutrição são as ações interativas com diversas temáticas, com o intuito de promover a alimentação saudável. Podem ser palestras interativas e até mesmo oficinas dos programas de culinária. Para o desenvolvimento de todas essas ações de nutrição do SESI São Paulo, utilizamos um instrumento norteador de educação alimentar e nutricional, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. A última edição saiu em 2014 e tem ações bem interessantes sobre comportamentos para a promoção das melhores escolhas alimentares. Então, esse guia vai ser mais detalhado em outros vídeos futuros. Qual é o diferencial em relação ao mercado da área de nutrição do SESI? Ela tem uma metodologia única, implementada em todo o estado de São Paulo. Como são muitas unidades atuando, nós temos força metodológica, pensando-se em padronização de ação. Temos uma estrutura de qualidade, como, por exemplo, cozinha didática, equipamentos de ponta para as avaliações, como a bioimpedância elétrica, materiais didáticos de qualidade, oportunidade de trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, o nutricionista ele pode compor um atendimento não somente com o profissional que já executa, mas pode trazer propostas com o educador físico, com o psicólogo. Os métodos utilizados, eles atendem aos requisitos de qualidade do CRN, que é o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região. É necessário, trabalhando dentro dessa instituição, que a gente atenda os requisitos de qualidade. Disseminação da informação em todo o estado, que permite fortalecer a área na instituição, e análise anual dos produtos visando atender às tendências do mercado. Falando em tendências, é preciso que a gente entenda melhor, conheça melhor a população que a gente trabalha, para entender como que nós iremos projetar, planejar novos produtos. Por isso que tendência é uma palavra importante quando a gente cria algum produto novo ou mesmo customiza alguma intervenção maior com todos os nossos produtos. Então, é necessário conhecer a situação de saúde da população como primeiro passo para planejar ações e programas que reduzam a ocorrência de doenças.
E aí eu destaco o Digitel Brasil, o último feito em 2016, que mostra a evolução dessas doenças e hábitos em uma década. Destaco também o excesso de peso da população, mais da metade, né, dos indivíduos no Brasil estão acima do peso recomendado, e a prevalência da obesidade está aproximadamente 19% entre os brasileiros. Em contrapartida, os hábitos saudáveis melhoraram em relação ao consumo de frutas e hortaliças, reduzidos consumos de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos artificiais, e aumento da atividade física no lazer. O excesso de peso também é bastante prevalente no nosso estado, sendo que aproximadamente 54% da população do estado de São Paulo está acima do peso adequado. É preocupante, né? Pensando-se que o estado que tem uma maior prevalência tem 60%. E eu trago alguns dados interessantes aí da pesquisa Fiesp-Ibope que mostram algumas tendências, né? Então, as pessoas, como por exemplo esse gráfico mostra, elas têm uma maior preocupação em realizar atividade física e uma dieta saudável para atingir o peso ideal, né? Não é a maior parte da população no caso da dieta, mas as pessoas estão buscando a melhoria da alimentação de alguma maneira. Outro dado, as doenças que mais preocupam as pessoas, né, no caso os consumidores dessa pesquisa, no caso é a diabetes, acho que principalmente pelas complicações que ela oferta, né, que inclusive cardiovasculares, que convergem com colesterol alto, a obesidade e a hipertensão. A frequência com que os consumidores leem os rótulos das embalagens dos produtos alimentícios, então a gente percebe que tem uma parte grande, 30% nunca lê, então a gente ainda pode interferir na educação nutricional das pessoas, incentivando que elas façam a leitura do rótulo, por exemplo. Então, os nossos produtos eles têm que estar mais voltados a esse tipo de ação educativa. Percebemos, então, como já demonstrado antes, que o consumo de hortaliças cresceu em torno de 3%, mas ainda apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e hortaliças em 5 dias na semana, e ainda é muito pouco, né? Então, a gente precisa continuar com as nossas ações de intervenção, principalmente de desenvolvimento culinário, que podem aumentar esse consumo de frutas e hortaliças. Todas as tendências que são estudadas, os fatores determinantes são o crescimento da população, a urbanização, né, então por conta da praticidade que as pessoas hoje querem na sua vida, por conta da mulher, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, quanto mais informação, quanto maior o nível de escolaridade, maior a busca também por informação nutricional. Quanto maior a idade, né, o crescimento populacional também, no sentido dos idosos, também traz uma outra tendência, e a maior renda per capita promove buscas, por exemplo, pela gourmetização, a gastronomia. Então, todas essas tendências ocorrem por conta dessas modificações na população, né, dos consumidores. As tendências elas podem ser divididas em sensorialidade e prazer, saudabilidade e bem-estar, conveniência e praticidade, qualidade, confiabilidade e sustentabilidade ética. A gente percebe que as tendências observadas para o consumo de alimentos, a maior tendência é a de conveniência e praticidade. Então, as pessoas estão em busca de produtos ou de intervenções que sejam rápidas e práticas. Mas a saudabilidade e bem-estar também aparece com 21%. Dessa maneira, percebemos que as escolhas alimentares são as responsáveis pelo consumo, e a nutrição do SESI vai de encontro com a melhoria a esse consumo alimentar, pois atua diretamente nas decisões da sociedade. Obrigada.